E aí, pessoal do cursinho, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para começar a nossa quinta aula de redação. O tema de hoje vai ser os estilos de introdução. Vocês vão ver que a gente vai voltar um pouco, né, dentro da disciplina de redação, porque é uma disciplina que ela tem que atender aos 5 critérios, né, as cinco dimensões ali que o Enem exige dentro da sua redação. E é bem curto, digamos assim, né? São apenas, como eu disse, 5 critérios. Então a gente tem que elaborar melhor essa nossa redação dentro aí dessa estrutura, né? Dessas 30 linhas, né? Utilizando de vários recursos, né? Por isso que a gente acaba voltando, né? A gente já teve as aulas ali de introdução, desenvolvimento, né? E conclusão, né? Depois teve a aula ali de utilização de conectivos, né? Coesão, coerência, né? E agora a gente vai retornar um pouco, né, para essa questão da introdução, que é uma das partes mais importantes do seu texto, né, que é a partir da introdução que você constrói o resto do seu texto. Então, se ali em cima ficar ruim, fica difícil você recuperar na parte de baixo desse seu texto. Então, como eu disse, as competências, né, não sei se eu tinha mostrado para vocês esse quadro, né, mas a partir de agora a gente vai focar bastante, né, agora que vocês já sabem a realizar ali o texto dentro da estrutura, né, exigida ali dentro das 30 linhas que o Enem pede ao candidato, né, a gente vai focar bastante aí na compreensão desses 5 critérios, né, para que todos eles sejam atingidos, né, porque se você atingir com perfeição todos esses 5 critérios, a nota da sua redação é 1000, né. É claro que sempre fica uma coisa ou outra para trás, né, você sempre esquece uma vírgula, um acento, isso é normal, né. Mas, por exemplo, se você atende bem esses 5 critérios, mais de 900 pontos garantidos você já vai ter dentro aí da sua redação do Enem. Então, a primeira competência, pessoal, é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? É você não escrever como você fala, né? Evitar gírias, né? Ou seja, evitar coloquialidade dentro dessa sua redação. Então, por exemplo, nós vai, nós vamos, esse tipo de coisa, né? É claro que esse é um clichê que eu tô exemplificando para vocês, né? Mas ali na hora de você escrever, você precisa colocar ali de forma bem formal. Além disso, competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Ou seja, você tem que compreender, né, o que a redação está te pedindo, né, e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento. Ou seja, você pode aplicar ali, por exemplo, um conceito de matemática, né, um conceito de geografia, o que eu mais recomendo, no caso, né, é a alusão histórica, né, quando dá para encaixar uma alusão histórica, perfeito, você já cumpre ali a competência 2. Além disso, competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 3, pessoal, está relacionada muito aos conectivos, né? Questão de relacionar, organizar, né? Além de interpretar as informações, né? Ali, fatos e opiniões, né? Seriam as nossas referências, né? Trazer ali as referências ali para esse seu texto e organizar isso, né? Em ponto, né? Para defender aquele seu ponto de vista em relação ali àquela problemática que a redação está te trazendo. Além disso, competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí, o que seriam esses mecanismos linguísticos? É a vírgula, é o ponto, é o conectivo, né? Construir uma oração boa, uma frase boa, né? Então, esses seriam os mecanismos. E a competência 5 é a proposta de intervenção, né? Que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, né? Muito importante essa questão de respeitar os direitos humanos, né? Principalmente seguir a Constituição também, né? Evitar propor qualquer tipo de coisa que não seja contemplada pela Constituição. Então vamos dar início aí verdadeiramente à nossa aula, né? Ou seja, a introdução do tipo definição, né? Vamos começar por ela. O que é uma definição ali dentro da introdução? É o tipo de introdução onde o candidato define o ponto central do tema logo no início do texto. Então, o que é o ponto central desse tema? O tema é preconceito linguístico, o tema é bullying. O que é bullying? Você vai caracterizar o bullying é isso. Não, o preconceito linguístico é isso. Por exemplo, você tem preconceito linguístico contra pessoas ali do Nordeste, né? Você tem preconceito contra o tipo de fala deles, né? Aquele sotaque.
Isso é um tipo de preconceito linguístico. Ah, o mineiro fala errado, né? Isso é um tipo de preconceito linguístico, né? Então, qual que seria o ponto positivo de você fazer uma definição ali dentro da sua introdução? Você iniciar ali com uma definição do ponto central do tema. Isso que pode confundir você. O que seria uma definição ali? Mas nós estamos falando de introdução, né? Claro que eu vou mostrar o exemplo ali, vai ficar mais claro, né? Mas o ponto positivo seria que ele é muito eficaz, né, para temas mais complexos, né? Além de demonstrar habilidades do candidato, né? Então, às vezes cai uma palavra difícil ali, o que, que é isso, o que, que é aquilo, né? É, você fica meio na dúvida, você sabe o que é, mas você fica meio sem jeito, não cabe ali uma alusão histórica, né? Então, às vezes, você iniciar com a definição desse ponto chave aí, dessa redação, é uma boa opção. Ponto negativo é que você precisa conhecer bem o tema, né? Conhecer bem essa questão, né? Ou seja, conhecimentos prévios e bem específicos. Então, vamos lá partir, por exemplo, né? O tema sobre abandono afetivo, né? O que é o abandono afetivo? Esse é o problema, você tem que saber o que é. Porque às vezes você fica, pô, o tema é abandono, a problemática do abandono afetivo no Brasil. Aí você fica, assim, meio confuso, meio com dificuldade de colocar ali uma alusão histórica, por exemplo. E aí, nesse caso, cabe a definição, né? Caso você souber, né? Então, o abandono afetivo, de acordo com a Lei 227, é caracterizado pela falta de assistência emocional dos pais responsáveis. Pronto, isso foi uma definição. Você já pode começar a sua redação assim. Aí depois, a partir disso aí, você já vai começar a desenvolver os outros pontos chaves, né? Apontar ali o que, que causa essa problemática, né? Esse tipo de coisa. Então, segundo a Lei 227, esse aqui já é um outro tipo, exemplo de definição, né? Segundo a Lei 227 da Constituição Federal de 1988, é dever dos pais responsáveis garantir à criança e adolescente cuidados em geral e também a convivência familiar. Né? Então aqui também já usa ali uma citação de uma lei ali, já fica aí um pouco mais complexo, né? O primeiro exemplo ali é algo mais fácil de ser realizado pelo candidato. Partindo agora para outro tipo de introdução, que é a introdução ali por meio da citação, né? Que é o tipo onde o candidato ele cita uma referência que se relaciona com o tema. Dentro da citação, vocês vão ver que tem dois tipos de citação: citação direta e a citação indireta. A gente vai exemplificar bem e demonstrar aqui dentro dessa aula. Então, essa referência que o candidato vai trazer, ela pode ser um artigo, livro, filme, série, né? Pode ser uma música que você gosta, né? Algo desse tipo. Não precisa necessariamente ser ali um artigo de revista, de jornal, um periódico, nada disso. Pode ser ali algo mais popular, uma mídia de consumo popular. O ponto positivo é que é muito simples, né? Todo candidato possui algum tipo de conteúdo midiático, né? Por mais simples que a pessoa seja, né? Algum filme, alguma série, ela deve assistir. Às vezes não assiste, mas pelo menos vê novela, jornal, algum tipo de conteúdo desse tipo ele deve assistir e esses conteúdos podem se relacionar com o tema, né? Então ele pode fazer uma citação daquilo ali. O ponto negativo, né, é que pode induzir o candidato a inserir uma referência apenas por afinidade a ela, estando em desacordo com o tema. Então você gosta, às vezes, tanto de uma coisa que você quer colocar aquilo na redação. Fala, porque eu acho bonito, porque eu acho muito legal. Queria muito colocar isso dentro do meu texto, né? Que é o exemplo que eu já dei do meu colega que porque dizia que queria colocar o Homem-Aranha na redação dele. Colocou, acabou dando certo, né? Ele conseguiu encaixar isso dentro do tema. Mas poderia não ter dado, poderia entrar em desacordo, né, com o tema ali. É claro que como o filme, por exemplo, assim, um filme, uma série é bem grande, né, dentro desse tipo de conteúdo midiático acontece muitas coisas, né, muitos eventos que podem sim se relacionar com diversos temas aí que a redação do Enem vem pedir para vocês. Então, isso aqui é um exemplo de citação direta. O que seria citação direta? Você simplesmente abre aspas, né, e coloca exatamente o que a pessoa disse, por exemplo, né? O filme, a série, o livro, né? Exatamente o que está escrito lá. Seria a citação direta. Então, um exemplo sobre o tema de preconceito social, né? Se o tema fosse esse. Então, abre aspas, eles não me viam até eu aparecer em uma Lamborghini. Agora todos querem ser como eu, até me conhecerem de verdade. Esse é um verso traduzido da música Lil Kennedy, do cantor estadunidense Lil Peep, deixando explícito como o preconceito social relaciona-se diretamente com valores econômicos. Então, é um exemplo de introdução, onde eu citei
um trecho de uma música que eu gosto, né? E de um cantor aí que eu gosto, e se encaixou nesse tema de preconceito social. Lembrando, né? O problema desse tipo de citação é que o candidato às vezes gosta tanto de uma coisa que quer introduzir aquilo de qualquer jeito, sem ter relação com o tema, né? Nesse caso, essa música se encaixa perfeitamente no tema de preconceito social, né? Às vezes o indivíduo tem preconceito relacionado à classe social do indivíduo, né? Ah, o cara é pobre, não vão andar com ele, né? Ah, não, o cara é riquinho, mano, metido, né? Esse tipo de preconceito social que existe na sociedade, isso aí é algo comum, né? Então não me surpreenderia se o Enem cobrasse esse tipo de redação, né? Esse tema. Agora, partindo para a citação indireta, que é exemplo da citação onde você usa ali uma referência, né? Você descreve uma referência, mas você não utiliza exatamente como está escrito, né? Você faz uma síntese, né? Esse tipo de citação, o candidato faz uma síntese da referência, ou seja, ele usa suas próprias palavras. O ponto positivo disso é mais fácil, tendo em vista que não é preciso decorar frases prontas, né? Aquilo que eu disse, você pega ali mais ou menos o entendimento que você mesmo teve daquilo ali e coloca sobre o texto. O ponto negativo é que você precisa contextualizar e resumir os fatos dentro do corpo da redação, né? Então, às vezes você começa a contar uma história e a história fica longa demais. Não sei se vocês já tiveram essa experiência aí, você vai contar uma história para alguém que na sua cabeça faz muito sentido. Mas quando você vai contar, por não conseguir contextualizar e resumir a história fica longa e as pessoas perdem o interesse. Então, na sua cabeça, algo que era super engraçado, talvez, dentro do contexto ali, você contando com seus amigos, ninguém ri. Mas se outra pessoa, às vezes, contando a mesma história, as pessoas riem. Aí você percebeu que faltou ali eu conseguir contextualizar melhor essa situação. Então, esse aí talvez seja um problema da citação indireta. Às vezes você acha que faz sentido, né? Mas na hora de, por exemplo, resumir e sintetizar isso, é, você não consegue, né? Então, um exemplo aí seria no tema sobre bullying ou talvez suicídio aí, né? Por exemplo, abre aspas ali na série televisiva Os 13 Porquês, a personagem Hannah Baker é vítima constante de bullying e violência por parte de seus colegas de escola. Tal fato leva a jovem ao suicídio. Então foi bem resumido, né? Não sei se vocês já assistiram essa série aí, tem na Netflix. É uma série um pouco pesada, fala sobre bullying, tem uns fatos bem pesados, né? É um contexto de escola estadunidense, né? Então a gente sabe lá que eles, pelo menos os filmes passam essa ideia, né? De que acontece muito bullying, né? Dentro desse tipo de escola. Então eu trouxe esse tipo de citação indireta aí, né? Ficou bem simples, bem curta, mas que pode ser bem efetiva dentro aí do tema da sua redação. E aí a clássica, né, pessoal? A alusão histórica, né? O método clássico, efetivo, né, de introduzir a redação. Ela permite transitar por outra área de conhecimento, que seria a competência 2, né? Então é muito bom você já começar com a alusão histórica, você já mata ali a competência 2, né? É claro que você também tem que selecionar ali os outros fatos, né? Tem que contextualizar, mas tem que também utilizar ali, né? Dar coerência, coesão ao seu texto, usar outros mecanismos linguísticos, né? Mas fazendo alusão histórica, você já matou essa questão da competência 2. Ponto positivo, muito simples, né? Você só tem que se lembrar ali de um fato histórico relacionado com o tema, né? Sempre relacionado com o tema, né? Ponto negativo, não se encaixa em todos os temas, né? Acho que o maior problema da alusão histórica é esse. Às vezes você quer fazer uma alusão histórica, mas você não acha ali é, uma relação histórica ali com aquele seu tema, né? Principalmente problemas mais atuais, né? É difícil, às vezes não tem um fato histórico marcante para aquele tipo de situação. Por exemplo, a ditadura de padrões de beleza, né? A gente sabe que hoje em dia o pessoal gosta muito desse negócio de Instagram, esse negócio de imagem, né? E a gente sabe também que pessoas às vezes ficam deprimidas, né? Achando que tem que seguir aquele padrão de beleza, então acabam buscando fazer procedimentos estéticos, intervenções cirúrgicas, né? Ah, meu nariz não é igual daquela blogueira, eu vou ter que afinar o nariz para ficar bonito. Aí, esse tipo de situação que a gente sabe que hoje em dia, né, é uma das coisas mais comuns dentro da sociedade, eu acho que em cenário mundial, né? Então, também não me surpreenderia se esse tema fosse cobrado aí na redação do Enem. Então, vamos lá.
No século XVI, a monarca inglesa Rainha Elizabeth I era conhecida por sua maquiagem excessiva e caricata, feita de materiais tóxicos para esconder as marcas da varíola que a acometera. Ou seja, não sei se vocês lembram daquele personagem Alice nos País das Maravilhas. Tem uma personagem chamada Rainha Vermelha. Ela tem uns olhos bem grandes, uma sobrancelha bem caricata, né? Uma maquiagem bem forte, né? Então, essa é uma caricatura, né, do padrão de maquiagem ali que a Rainha Elizabeth I da Inglaterra utilizava, né? Porque ela teve varíola é, logo após ela virar rainha, né? E a varíola, não sei se vocês sabem, deixam várias marcas pelo corpo, né? Principalmente no rosto, né? Então, para esconder essas marcas, ela utilizava produtos químicos na base de chumbo, cobre, esse tipo de coisa, que era a maquiagem disponível na época, né? Só que ela não sabia, né, da toxicidade desses agentes aí químicos que ela utilizava no próprio rosto, né? E era muita maquiagem, tanto que, né, fizeram diversas caricaturas dela, né? E a gente sabe que, por exemplo, nos quadros, né, pintados dela, o artista, né, sempre dá uma embelezada a mais, né? E mesmo assim tá bem estranho, né, aquele rosto todo branco e tal. Mas por quê? Para manter, digamos assim, um padrão de beleza. Ela queria ser bonita, né? Não aceitava ficar feia, era uma rainha e tal. Então é um tema bem pertinente, né? Porque hoje em dia isso é pior ainda, né? Essa questão, como eu disse, do Instagram, esse tipo de coisa, eu acho que força, digamos assim, né? De maneira indireta, talvez, subconsciente, né? As pessoas a seguirem esse padrão, né? Todo mundo hoje gosta de postar foto, quer estar bonito, né? Tem muita essa questão hoje em dia. Então é isso, pessoal. Terminando a nossa aula aí, eu espero que o conteúdo tenha ficado bem entendido aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato lá no grupo, né, mandar mensagem também no privado, caso seja necessário, me mandar redações para correção. No mais, eu agradeço a atenção de vocês e desejo bons estudos.